menor igreja do mundo começou com 12 pessoas. Jesus e 12 apóstolos. Não começou com a multidão. Muito pelo contrário. Pouco tempo depois a multidão o crucificou. Pessoas o crucificaram. Pode ser. Então nós vamos começar a pensar isso hoje. 11 anos da igreja. Curiosamente, o texto bíblico é Mateus 5, 1 a 11, tudo com 1, né? 11 anos, 11, etc. Não tem nada a ver com... Isso foi feito de forma aleatória, tá, pessoal? Não tem relação com numerologia, nada disso não. E nós vamos refletir, meditar. Está aí para vocês o tema: caminhada missiológica de nossa igreja, da Orla. Perspectivas. Perspectivas. Quem constrói perspectivas somos nós. Dentro do campo de realização de cada um. Estou com 60 anos, não estou no fim. Quem está com 100 também não está no fim. Enquanto nós estamos vivos, há uma perspectiva de construção e de novas metas, etc. Mas jamais o fim. Cora Coralina, uma das nossas maiores poetisas, começou aos 70. Era doceira, mas já escrevia. Escrevia bem. Porém, como a tradição era antiga, o seu marido, primeiro se dedicava ao marido e à família, e aos filhos, era doceira. Muito tempo depois, então, com o elogio de Carlos Drummond de Andrade, o Brasil descobriu quem? Cora Coralina. Então, qual é a perspectiva com quem tem 11 anos de idade? É a idade da nossa igreja. Segundo o pastor Irene, se somarmos mais um tempinho atrás, 15. É igual casamento, não tem tanto de casado, não tem um namoro antes, vai dar tanto. E nós colocamos esse texto de Mateus 5, 1 a 11, não todo, mas é o Sermão do Monte, são 48 versículos. Eu fiz o recorte de 1 a 11. E, na verdade, vamos focar em 3. Eu peço apenas que vocês acompanhem o texto, tá? Eu não vou ler todo ele com vocês agora. Nós vamos, aos pouquinhos, falarmos um pouquinho deles. E eu coloco para vocês o seguinte: caminhada missiológica da nossa igreja. 11 anos, estamos aqui hoje nesse prédio, nesse espaço. Já estivemos em outros espaços e nos perguntamos agora quais serão os futuros espaços. Mas, meus amados, orem todos para mim agora, por favor. Seja qual for o espaço, ou qual for o futuro, que sejamos 2, 4, 10, 11, 12, 15, mas que sejamos igreja e que jamais morramos. Porque esse espaço é um espaço de vida. Aqui nós temos coisas muito preciosas a oferecer. E ministério é assim. O ministério nem sempre... O ministério nem sempre ele é glorioso e visível. Eu desenvolvo alguns projetos, entre eles com prevenção ao uso de drogas. Um ministério pesado, difícil. E eu pergunto a vocês, quem é que gosta de trabalhar com usuário de drogas? Qual o retorno, qual showman gospel, olha a expressão que eu usei, showman gospel, quem gosta disso? Não aparece. Tem pessoas maravilhosas todo dia, lutando com essas pessoas na Cristolândia, em vários espaços, mas não aparece. É gente que dá vida. E nós temos que pensar ministério dessa ótica, por essa ótica. E eu aqui pergunto então a vocês, por que continuar? Se a Igreja da Orla luta por tanto tempo, né, Oliveira, com tantas dificuldades, de vez em quando chega uma rapaziada, aí vai outra, alguns ficam conosco, outros saem, mas por que a Igreja da Orla deve continuar? Quais são as nossas perspectivas
Para qual ministério? Eu coloco para vocês aqui uma observação. Até a coloquei, e vocês podem me contestar caso queiram. Isso é um sermão livre. Aqui, graças a Deus, somos livres pensadores e podemos pensar. Amém, igreja? Graças a Deus. Espero que isso nunca se cesse no Brasil, apesar do apelo de alguns. E eu coloco. Querem ler comigo, por favor? Pode acompanhar aí no texto. Pode ficar comigo à vontade no texto, tá, pessoal? E eu vou conduzindo vocês. Evangelho e resistência. Evangelho e resiliência. Na Alemanha nazista, nós tivemos cristãos que resistiram a Adolf Hitler. Se mantiveram igreja, mantiveram seus princípios. Alguns morreram, inclusive. Dietrich Bonhoeffer, um desses líderes. E às vezes, gente, a gente não morre fisicamente, mas o cansaço nos toma. Porque lutarmos contra algumas coisas é cansativo. No mundo que fala de ódio, no evangelho hoje que fala em arma, de gente que prega o evangelho hoje, no mínimo estranho. Estranho, esquisito. Do ódio, da intolerância. Qual é a nossa missão, então? Ela é cansativa demais. Como foi de Jesus. Como foi de Cristo. E eu coloco aqui embaixo para vocês. Solitário, Jesus desanimou. Pastor, Jesus desanimou. Ele é perfeito. Ele é perfeito, mas é homem. E aqui eu coloco para vocês. Teve medo, teve angústia, teve sofrimento. Vamos repetir? Ele teve medo, angústia, sofrimento. Em que momento Jesus sentiu isso tudo? Vocês se lembram? O ministério estava posto, essa missão dele. Ele se olha para Deus e pergunta, e fala o quê? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não é só o sofrimento físico, é a angústia, é a tristeza de ser traído, de ser abandonado, de gente que o curou, de gente que o seguiu. Seguidores nós teremos aos milhares, dependendo da nossa mensagem, dependendo do nosso foco. Vamos ter muitas pessoas no nosso caminho. Mas se nós trilharmos o evangelho desafiador, humano, de justiça, de clamor pelo oprimido, pelas injustiças, pouquíssimos estarão ao nosso lado. E até pobres mesmo, porque nós temos pobres hoje que defendem, né, questões que são estranhas, análogas a nós, no nosso direito social, no direito das mulheres, direito de pessoas negras, de homossexuais, etc, etc, etc. Há uma reação enorme hoje contra isso tudo, de uma parte muito conservadora, ultraconservadora, em alguns meios religiosos, onde Cristo estaria nesse momento, ao lado de quem defendendo o quê? Jesus é humano. A teologia de Jesus era humana, e sempre foi. Ele foi muito claro nesse sentido. Você vem aqui, camarada, me perturbar, porque eu estou curando no sábado, é isso mesmo? Então, a sua ovelhinha que some, você não vai procurar no sábado? E também é lei. Prosseguindo, queridos. Diante disso tudo, nós colocamos a difícil missão de plantar o quê, pessoal? A semente. Onde? No solo. E compreender que o fruto é bom, verdadeiro, mas está em perspectiva. Pessoal, nós vamos plantar muitas sementes e nós não veremos a árvore crescer. Nós só vamos plantar. E é difícil isso. Como é que você planta para que outro colha? Mas essa é a nossa missão. A nossa visão, ela não é imediatista. O evangelho não é imediatista, ele é constante. Ele planta, e é uma semente o tempo todo nascendo. Interessante, né? Porque a língua grega nos dá essa ideia. O koiné, ele não é uma língua estática e parada. Então ninguém se converteu. Não.
Você não se converteu, você está se convertendo. Você está revendo. Você está renascendo. Você está revendo. Nós estamos amadurecendo o tempo inteiro pela ótica cristã. E essa releitura de evangelho, essa releitura de sociedade, ela é muito necessária. Porque os valores mudam, a cultura muda, a cultura se transforma. E Deus está dentro dessa cultura. E dentro das culturas. E Deus se permite a isso. Quando nós nos aproximamos das pessoas e manifestamos o reino de Deus através dessas pessoas, no amor ao próximo, alcançando as suas necessidades. Alguma pergunta, irmãos? Então, prossigamos. Vamos destacar aqui para vocês em Mateus 5, 1 a 11, ali o versículo 6. Me acompanhe, por favor? Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amados, nós estamos num país em que as pessoas prezam a honestidade? Prezam a justiça? É natural que fiquemos cansados. Um país com facções, com as drogas, com a desonestidade, com a corrupção. A nossa perspectiva é qual? É o contrário disso tudo. Num país em que há tanta injustiça, tanta desigualdade, não é fácil que nós sejamos igreja, plantando sementes que são antídotos ou antídotos do mal, antídotos do ódio. Nós estamos num período muito belicoso. O que é belicoso, gente? De guerra, de armistício. E a igreja é pacificadora. Aqui no texto, nós vamos encontrar essa parte da nossa missão. Quer ver? Ó? Versículo 9. Me acompanhe, por favor. Bem-aventurados os pacificadores, por eles serão chamados filhos de Deus. Nós somos pacificadores. Quem é que está nos ensinando a sermos a igreja da guerra? O evangelho da guerra, da hostilidade, do desrespeito, da afronta, da agressão. Percebeu que estamos num momento que não podemos mais falar? Você é agredido. Você é numa rede social, gente, impressionante. Você não pode defender uma causa humana mais. Você não pode falar que é a favor dos direitos da mulher. Tem gente hoje que é contra a mulher e faz espaços sociais de resistência a isso. Tem gente dentro de igreja que é resistente a dizermos que as mulheres são iguais aos homens, têm os mesmos direitos, que as mulheres devem ser subservientes aos homens, e usando a Bíblia como pretexto. Olha como eu falo, pretexto. Isso é pretexto. Porque hermeneuticamente não se sustenta esse tipo de interpretação. Enfim. E eu destaco para vocês também, lá, o versículo 11. Olha que interessante. O pessoal lê o texto, os 48 versículos, parece de modo seletivo, né? Estamos vendo o evangelho seletivo. O pessoal lê a Bíblia só em algumas partes. Interpreta teologicamente e faz hermenêuticas bem equivocadas. E lá no 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Vocês notaram que, recentemente, no Brasil se discutiu se temos o direito ou não de falar mentira? Isso foi matéria no Congresso. E o Congresso deliberou que sim. Que mentir é o direito da liberdade de quê? De expressão. Não estou entendendo nada, gente. A Bíblia diz, não mentirás. E depois o Evangelho diz, seja a vossa palavra, sim, sim, não, não. Isso partiu da bancada evangélica também. Partiu de gente que deveria se defender a essência do Evangelho, que é o compromisso com o amor ao outro, com respeito. Quando eu minto, eu desrespeito o outro. Eu firo a confiança do outro. O nome disso é o quê? Deslealdade. Questão básica no Evangelho, questão básica no reino de Deus.
Vocês se recordam, na missiologia, na história do povo de Israel e do próprio Evangelho, duas palavras são mágicas. Mágicas não, tira a palavra magia daí. Duas palavras são essenciais nos pactos que Deus faz com o homem através dos profetas, na extensão da missão de Israel e no seu cumprimento. E duas palavras são exigidas: vós sereis o meu povo. Não dá mais as minhas palavras, e depois o quê? Justos e leais. Deus sempre cobrou do povo de Israel justiça e lealdade. Justiça e lealdade. Lealdade e justiça. Vocês podem botar mentira no meio disso tudo? Quem inventou isso, gente? Se ficarmos aqui na orla, ou se ficar somente uma pessoa com essa semente, ela não pode se calar. Quero recordar a vocês que Jesus, no sofrimento máximo, olha o termo que eu usei, sofrimento máximo, ele sentiu o quê? Angústia. Ele foi traído, entendeu? Traição impactou Jesus. E depois? Solidão. Ele está sofrendo, ele pede aos apóstolos, aos que estão com ele, que façam o quê, pessoal? Venham orar comigo, por favor. Eu estou muito solitário. E alguém foi? Quem foi? Ninguém. Mas não é que não foram por serem covardes, não. Porque também sentiram medo. Também sentiram angústia. E Jesus, então, ali, ele não tem outra saída que não seja assumir a sua missão. Por isso que ele diz: olha, pai, eu vou assumir a minha missão. Mas que cálice difícil de carregar, que tristeza. Ele sentiu. Irmãos queridos, não é fácil não. A caminhar de uma igreja não é fácil. Se nós olharmos para trás, olharmos para o nosso cansaço, para a nossa angústia, para o nosso sofrimento, para as nossas dores, nós voltamos. Mas a nossa perspectiva é de um Deus justo, é de um Deus santo, que nos encoraja, que nos fortalece, que nos fará cumprir a missão, ainda que seja difícil. O povo de Israel é um povo chorão, já viu? Perceberam como eram chorões? Atravessando o deserto, talvez eu chorasse também, certo? Mas cadê o maná? E cadê isso? E cadê aquilo? Deus estava libertando os caras. Mas a liberdade tem um preço, gente. Não é fácil, não. E eu tenho falado aos meus alunos isso, né? Me preocupa muito hoje e a escalada do ultraconservadorismo. Deve ser tão claro, ok, gente? Estou sendo claro. Me preocupa muito hoje a escalada do ultraconservadorismo, do extremismo. Gente extremista no mundo. Coisas que há 40 anos atrás as pessoas tinham medo de falar, que eram racistas, que eram supremacistas, que eram contra uma ditadura. Hoje não. Hoje, na Europa, no Brasil, na América Latina, no mundo, está perturbado. Mas o que me assusta não é isso não, gente. Isso sempre houve. O que me preocupa hoje é que dentro da igreja, entre nós evangélicos, essas bandeiras estão sendo presentes. Como é que eu posso introduzir isso dentro do evangelho? Com que base teológica? É preocupante ver igrejas resistindo, igrejas excluindo. Nós não somos mais excluídos como antigamente no hall de membros, né, gente? Antes tinha o hall de membros, eu excluí. Não, agora não faz mais disso. Eu excluo de forma discreta, sutil. Ninguém mais fala com aquela pessoa, ninguém mais ouve. Eu vou largar aquela pessoa para lá, eu a deixo no ostracismo. E se nós não tivermos espaços da verdadeira comunhão, do culto, da expressão do louvor, do compromisso com a verdade, com a justiça, com o reino, aí sim será preocupante. E eu caminho com vocês, eu faço duas observações bem simplesinhas, é só questão de dicionário para vocês, tá? Mas lá embaixo, me acompanhe lá embaixo, ó, na conclusão.
Não, um pouquinho antes. Deixa eu me achar aqui. No Gólgota, Jesus sozinho, blá, blá, blá. Ok. No Gólgota, me acompanha por favor, pode ser? No Gólgota. Estão acompanhando? No Gólgota, Jesus ficou sozinho. Uma vez que a maioria que dizia estar com ele, o abandonou, acreditando que o Messias era, na verdade, uma fraude. Nesse caso, vemos verdade versus mentira. E o que isso pode causar? As perspectivas da verdade do Evangelho fazem oposição aos mentirosos. Deus odeia a mentira. Como eu posso sustentar projetos de poder em cima de fake news? Isso não é do caráter de Deus. Como que eu posso? Lá no passado, os que seguiram a Jesus, ou que, entre aspas, seguiam, os seguiam de coração alguns, mas a maioria seguia Jesus por qual razão, pessoal? O que eles viam em Jesus? Um milagreiro, um fazedor de favores, imediatismo, né? Pede que eu te dou. Algo muito semelhante a hoje. Nós faremos sucesso se abrirmos uma igreja, não estou criticando ninguém, certo, por aí fora, mas uma igreja que faça esse tipo de apelo social midiático. Né? Seriam os pastores até ricos, por explorarmos sociologicamente esse imaginário coletivo da carência das pessoas, que elas precisam de eu falar o que elas precisam, de usar a propaganda, o fetiche cultural, o fetiche sociológico. Isso é covardia. A igreja de Deus não aliena as pessoas, elas as convoca para a transformação social e as prepara para isso. A igreja as forma para isso, as conscientiza disso. Prosseguindo, pessoal, agora me acompanhe lá na conclusão, por gentileza. Quando quiser interromper, pode interromper, tá, gente? Qualquer fala minha aí que vocês não concordem. Quando eu falei que Jesus desanimou, o pessoal vai reagir. Mas desanimou sim. Como você desanima? Né? Quantas vezes eu quis, cara, parar com projetos que eu tenho, que eu falei, cara, não vou usar a expressão chula, né? Mas é que você entendeu, eu tô mais afim. Mas vem aquele encorajamento, cara, você tem que prosseguir. A igreja da Orla tem que prosseguir, nem que seja embaixo de uma árvore. Amém, igreja? Eu já fui à Bolívia e encontrei uma igreja que se unia onde? Embaixo de uma árvore. Sim, era embaixo de uma árvore. Era o espaço deles. E, vamos à conclusão? Eu acho que a conclusão nós podemos tentar ler aos pouquinhos juntos, sem causarmos tumulto na leitura, certo? Então vamos lá. A gente lê um pouquinho, refletimos e voltamos ao link lá em cima. Qual é o link lá em cima? Caminhada missiológica da Orla. O quê? Perspectivas. Vamos lá então. Conclusão. O reino de Deus consiste em quê, pessoal? Pode falar juntos. Isso é o reino de Deus. Tem a palavra ódio incluída aí? Quando você fala em ódio, tentem falar ódio comigo agora, todos. Ódio. O que vem à nossa mente, à nossa alma? Você fecha o rosto para falar. Ódio. Violência. Perseguição. Opressão. Isso faz mal. Isso adoece. Nós falamos o contrário? Amor, alegria, paz, longanimidade, perseverança. O coração começa a sentir alívio, alegria, restauração. Nós somos restauradores disso.
Se houver um de nós crendo nisso, Deus está presente. Essa é a nossa missão. Jesus ficou solitário, mas a missão prosseguiu. Vamos prosseguir? O reino de Deus consiste na paz, na justiça e na alegria. Por isso que a palavra alegria está depois, ó. Primeiro o quê? Paz. E depois? Justiça. Depois alegria. Você não pode inverter isso. Você constrói isso tudo. A paz é um projeto de construção constante, diário, toda hora, todo momento. É um desafio. E lá nós colocamos assim: amor e justiça corroboram a paz. Aí vem alguns líderes mundiais, um negociando com o outro: ó, eu quero tomar parte do seu país, eu te ajudo se você me der outra parte do seu país. Enquanto isso matam milhares, vão matar mais milhares, e tem gente que vai sentar na igreja e orar por Israel. Devemos orar por Israel, mas pela Palestina também, por Gaza também. Que Deus é esse, nesse momento, que escolhe Israel para matar tanta gente? É um equívoco bíblico, histórico inclusive. É uma releitura completamente enganosa da história de Israel. As pessoas de bom coração pensam assim: ali é o Israel de Deus. Não é de Deus não, gente. Essa história está quebrada há anos, quando Israel quebrou esse pacto de quê? Justiça e lealdade. Ele quebrou várias vezes. Várias vezes. Prosseguindo, me acompanhe, por favor. Ódio e mentira, completem. Não fazem parte da missão da igreja. Vamos ler todos juntos isso? Ódio e mentira não fazem parte da missão da igreja. Está claro, gente? Isso não é do caráter de Deus. Como assim, gente? Isso é um abuso. Isso é um desrespeito à teologia, a Cristo, ao Evangelho. Prosseguindo. Pelo contrário, o Evangelho é antítese aos proclamadores da mentira, das fake news. Nós temos hoje um presidente norte-americano, me perdoe de ser tão direto. Eu fui ler a biografia dele, acho que você também chegou a ler. Esse homem, gente, cresceu mentindo. Ele teve um guru dele que o ensinou a mentir e ser negacionista. Então, mesmo quando ele perde, ele fala: não perdi. Quando não for eleito, ele fala o quê? Fui eleito sim. É uma tática, é uma estratégia de negócio, é um marketing de negócios. Como é que eu posso trazer isso para a igreja? Para a igreja crescer, para a minha vida pessoal. Não dá, né, Oliveira? Lá na farmácia, você trabalha na farmácia, sua vida pessoal, cara. Mas vai fazer isso? Mentir pro freguês? Levar um remédio para que você sabe que não dá certo, mas porque ganha comissão você vende. Não dá, gente. E o absurdo de tudo, né? Aquele rapaz agora que foi o traficante de drogas, ali em Israel, comunidade de Israel, é isso? O cara tinha um morro, um monte de oração para ele orar. Tem alguma coisa errada no evangelho dessa gente, pessoal. Um homem que levou a vida matando pessoas, derramando sangue. Ele entendeu que isso é normal, banalizou isso. Nós, a igreja, estamos banalizando a violência, a mentira, uma série de coisas. Mas vamos prosseguir. O Evangelho é proclamação de boas novas, da realização do amor de Deus como, pessoal? Completem. Serviço ao próximo e construções sociais Impactantes. Às vezes a gente não sabe, mas a nossa sementinha, a sua, você proclama, às vezes ao vivo, e grava, e sai por aí afora, a gente não tem noção do alcance disso tudo. Onde essa semente bate, onde ela cresce. Eu estava em Cuba, eu já estive em Cuba, em Havana, pregando uma igreja batista. Eu preguei em 3 igrejas batistas em Cuba. Em uma delas, uma senhorinha me chamou depois: pastor, eu quero falar uma coisa para o senhor. Diga, querido. O senhor conhece a Rádio Transmundial? Vocês conhecem, gente? Não conhece a Transmundial? Depois, pastor, explico para vocês. Pastor, você sabe que aqui em Cuba,
mas o sinal é interrompido. Era do Fidel Castro, bem fechado, agora está mais abertinho um pouco. E aí, pastor, um dia, não sei como, o sinal passou da rádio. Eu ouvi e me converti dentro de Cuba. Eu falei, que interessante Deus, né? Olha só, uma onda de rádio, meio lá, solta, foi no coração de uma pessoa e ela o quê? Ela conheceu a Deus, conheceu a Jesus, conheceu esse Evangelho. Ah, gente, como o Evangelho é gostoso. Esse Evangelho é gostoso. A gente fez, você estava falando, Solange, de Jumoc, alguns anos atrás aí, eu lembro, né? Que coisa gostosa, que a gente realmente... Não estou falando que agora é ruim não, tá, pessoal? Estou só dizendo que a gente tem que repensar alguma coisa hoje, que está estranho, está meio complicado. Mas a nossa missão não é ficar lamentando as coisas, é transformá-las, é ser agente de transformação, é ser uma onda de rádio, uma sementinha. Vamos terminar? Nessas perspectivas, estão me acompanhando, pessoal? Sim. Tá? Nessas perspectivas, a caminhada da igreja é inquietante e desafiadora, pois é necessária a persistência em sua missão. Se nós não inquietamos a sociedade, alguma coisa está errada. Se nos transformamos no evangelho do poder político, está errado. Nosso coração não tem lado. A justiça de Deus, ela é de Deus. E ela não tem lado. Prosseguindo. Tem um texto que eu achei interessantíssimo. Eu acho que dá para nós lermos juntos. É uma citação de Eduardo Galeano, diz aqui, na verdade de Fernando Bir. Conhece esse camarada, Fernando Bir? O Galeano, sim. O Fernando também eu tenho que pesquisar. Conseguiremos ler juntos? O que vocês acham? Vamos tentar ler esse pensamento? Vamos lá então. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Ah, gente, essa é a nossa mensagem para a aula hoje. Viu, Solange? A gente cansa, cara, a gente se fadiga. É a utopia nossa, mas é a nossa utopia. Que Deus nos abençoe e nos faça caminhar nessas perspectivas de igreja, nessa missão, porque essa missão realmente não é fácil. É exaustiva, cansativa, porém necessária. Não podemos desistir. Amém? Amém.